por aí. A gente se esbarra por aí. Não é um troço assim fervoroso, sei. não estamos, mas somos. Pô, Quando ela foi pro pessoal, a senhora não te apoiei. falou? Não apoiei. Não, nem a pau. Não apoiei. E quando ela assumiu aquele cargo no governo Também Itamar? não apoiei. Não apoiei. Teve uma votação da suspensão dela, né? A senhora teria Não. coragem de... Enfim, a senhora participou daquela votação que puniu ela? Não. Nesse momento nem lembro onde eu estava, que data foi. Eu já nem estava nesse Mas era sua amiga. Não, mas daí? É posição política, meu. Sim. Oh, peraí. Não, digo pela dificuldade da situação. Não, ela sabe muito bem que comigo, a Irondina sabe muito bem quem eu sou. A Irondina me conhece, politicamente falando e pessoalmente falando. Por isso ela me respeita e eu a respeito também, porque ela é coerente com ela e eu sou coerente comigo. Uma respeita a outra por causa disso. Bom, passamos de 2 horas, mas estamos chegando nos momentos finais aí que abranja a minha pesquisa. Putz, mas nós já falamos bastante, só nos anos 80, mas o tema era esse mesmo. E em Brasília teve o 5º encontro. A senhora era delegada também em 1987? Aí se falou de bastante socialismo, quais eram as teses propriamente. Se passou a se defender os meios sociais de produção. A senhora lembra dessas formulações? Sobre, enfim, as teses. O que a senhora poderia dizer então, já irmos finalmente? Eu sei que eu fui a Brasília, mas não sei a data. A data... 1977. 5º encontro de 1987, em dezembro, fim do ano. 87? 1987. 5º encontro. Opa, desculpa. Não, foi não. Fui. Foi em Brasília? Foi. Lembra desses debates sobre socialismo, formulações? O PT era contra o reformismo e contra o socialismo soviético. A senhora é favorável a essa tese que o PT se autoproclama um socialismo democrático que não é reformista? Ou a senhora já diria, não, por todas as práticas, pela estrutura interna e tudo mais, é um típico partido reformista que coloca políticas públicas? Como é que a senhora define o PT naquela época e hoje? E aí, aumentando a provocação, a senhora é socialista e a maioria dos petistas se autoproclamam socialistas. Então, como não definir um partido socialista se quase toda a base se define como socialista? É complicado. Aí é que tá. Há uma coisa que é o seguinte. Eu tenho uma dificuldade muito grande em dizer que o partido é socialista. Mesmo que democrático. Por exemplo, quando determinadas bandeiras lá atrás, estou falando, a taxação das fortunas e não sei mais o que, na compreensão, a questão de várias questões ligadas a como você interferir nessa realidade. Doação de campanha, não só doação de campanha, mas principalmente Caixa 2, essa porcariada toda, tal. Eu vivenciei a volta da Caixa 2. E foi em Santo André, caraca. O senhor Palocci foi o primeiro cara, prefeito do PT, que instituiu a privatização. Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto. Anos 90. Entendeu? Então, veja, um partido que tem uma posição X, ele tem, por isso que eu te falei,
Eu defendo, então vou defender a privatização porque no momento eu estou com dificuldade financeira, porque que é isso? Tem que ter princípio, né? Então, se é princípio, tá? Então por quê? Porque o que está acontecendo nesta psirota de capitalismo, neste momento, neste país, que está impondo que a gente faça isso? Como não fazer isso? Entendeu? Como não fazer com esta realidade? Então vamos discutir isso, caçamba. Por que Santo André, no primeiro mandato do menino lá, Celso Daniel, implementou a proposta que nós tínhamos discutido no grupo de transportes do PT? Ele criou a empresa estatal, ele fez o controle do empresário. Aí ele não podia... Tinha contato com o Celso Daniel? Oh, mas lógico que ele era do grupo de transporte, cacete. Eu entendi muito de transportes graças a ele. Ajudou bastante a administração. Não, ele ajudou a administração, sei lá o quê, mas não interessa se ajudou a administração, não. Ajudou a compreensão da realidade. Isso que é o mais fundamental. No primeiro mandato ele faz isso. Aí ele não pode ter o segundo, que não podia ser reeleito. Aí ele voltou outra vez. Pulou 4 anos e voltou. O que ele fez quando ele voltou? Fechou a empresa pública. Que ele mesmo tinha Que ele mesmo tinha feito. E voltou a ter um empresário. Dono do transporte em Santo André. Me explica. Eu fiquei pedindo explicação um tempão. Como por exemplo em Santos. A Thelma também fez alguma coisa parecida. O que aconteceu? O governo da Thelma. Brilhante. O governo da Thelma fundou uma empresa pública e assumiu o transporte em Santos. Tá certo? Tá? Quando o segundo prefeito de Santos, que foi um médico, que até morreu já, esqueci o nome dele, do PT. O que ele fez? Fechou a empresa. E voltou com o empresário, amigo do empresário de Santo André. E ainda dizendo o seguinte, que tinha que pagar uma dívida que o cara deixou de INSS, sei lá o quê, e que seria essa dívida maior do que ele tinha que pagar para os funcionários que iam ser mandados embora, certo? Na realidade foi o inverso. Eu pedi explicação, cansei. Me explica por que aconteceu isso, por que fizeram isso? Você me explicou até hoje. E aí você colocar no papel, eu comecei a perceber que colocar no papel tem um bando de coisa que é fácil colocar no papel. Mas na hora do vamos ver, meu. Você acha que tinha condições do partido ser mais forte o suficiente para controlar essas políticas contrárias ao seu estatuto? Peitar o... Não, querer discutir. Pelo menos, se convocar, né? Vamos conversar. Ou então que o prefeito chegasse e falasse, eu estou com tanta dificuldade, meu, dá licença. Mas ninguém, entendeu? De repente você fica sabendo de coisas assim. Situações mais drásticas, por exemplo, nos anos 80 teve alguns prefeitos, acho que o próprio Gilson teve problema nesse sentido, que sofria processo e saía, expulsavam, enfim. Também a de Fortaleza, né? Eu não lembro o nome dela agora, também teve problema com o PT. Você acha que o PT tinha que ser mais duro nesse sentido? Eu não acho que é expulsar, gente, pelo amor de Deus. Não é expulsar, é você fazer com que o cara, que se ele vai assumir uma política, ou vai assumir um governo, que ele assuma de acordo com o que está colocado, caceta. Tá. Porra. Desculpa o porra aqui. Não, fica bom. Entendeu? Mas, porra, que ele respeite algumas coisas que já estão formuladas.
O que me deixou muito, foi me deixando muito, é que por mais que você escreva nesses papéis aqui, ó, ninguém respeita. Isso aqui é esquecido. Como eu esqueci, quando foi? Eu peguei esse dia. Entendeu? Porque é papel escrito. Agora, coisas que eu concordo. Isso que eu estou te falando. Quer dizer, se eu defino uma política, por isso que eu falei, eu não vou votar em ninguém. Eu votei nulo naquele dia lá, no encontro do PT. Pô, lógico que eu votei no Lula, tá certo? Mas agora, na hora eu falei... Convenção. Na convenção eu falei, não, eu não vou votar. Qual é a proposta política? Entendeu? Por exemplo, vamos falar claro. Qual foi o movimento efetivo que todo mundo fez, e principalmente o PT, na questão da terceirização, da proposta da terceirização lá? A senhora diz de resistência. Houve? O debate é... Houve movimento. Não, então, Houve. A questão do PT hoje, por isso minha pesquisa é mais dos anos 80 mesmo, porque hoje nem se quisesse, talvez a gente quisesse fazer, mas não tinha condições. Os diretórios, a senhora disse que não tem uma proximidade com o partido, mas eu fui membro do diretório na última gestão, não tinha quórum. A gente passou 2 anos sem quórum. Então é uma vergonha aí dizer, mas a realidade... Então, eu tô te falando, espero que mude. Eu desejei um novo presidente municipal de São Paulo, desejei imensa sorte, né? Ele sabe o que pode ser feito, vai tentar fazer, certamente vai tentar, né? Assim como todo mundo. Então, tô te falando. Né? Isso é tristeza. E é um município gigante, né? O maior agora tá um bando de gente discutindo quem vai ser o candidato e como é que vai. Não dá quórum numa reunião importante. Isso eu estou falando da época do golpe da Dilma, da eleição de Bolsonaro, tudo isso acontecendo e não tinha gente na reunião. E as leis trabalhistas que foram ferradas, e o que fez? Era para ter galpões assim. Mas vem cá, mas mesmo sobre a Previdência, tudo. Agora, mas o parlamentar X, o parlamentar não sei o que, o parlamentar não sei o que. Pera aí. Então nós somos um partido de parlamentares. Esse é o problema. Ou somos o quê? Entendeu? Então, aí é que tá. Eu vivi lá atrás uma coisa e foi gradativamente eu fui percebendo uma mudança que me deixou... Não é decepcionado, é o seguinte, pô, fala, escreve e faz o quê? Não tem um pingo de respeito. Mas então o caminho primeiro seria assim, o PT exercer o controle sobre... Não controle, veja só, não é controle, para com a palavra que eu acho horrível. Eu acho o seguinte... Nós chegamos a fazer isso, que era, teve no primeiro mandato lá dos vereadores, que não foi só os 5, mas os vereadores do estado de São Paulo, a gente se reunia, sabia disso? A gente se reunia. Eu tenho um livrinho de um encontro organizado pelo Pedro Dalari, o Eloy era vereador. Então, a turma toda se reunia, Julieta Luz de São Carlos, a turma toda. A gente se reunia, todo mundo e vinha, a gente até teve encontros que a gente fez com o pessoal de outros estados. E a gente trocava entre nós projetos e discutia e tal, não sei o quê. Você entendeu? Era tinha uma dinâmica, né? A gente vivo, tinha uma outra visão de relação política. Agora é cada um do seu quadrado, né? Eu não vou terminar aqui, eu vou falar o que eu falava no fim do meu mandato, depois que nós cortarmos aí, tá bom? Então, tá certo? Quer dizer, nós vivemos isso até hoje. Numa cidade do interior aí de São Paulo, tem uma que foi vereadora e depois ela foi prefeita da cidade.
a gente se ama, entendeu? Por quê? Porque a experiência que a gente viveu foi muito rica. A Julieta, que está hoje no PSOL, é uma professora. Ela é da PUESP, ela é militante, professora. Qual cidade? É de São Carlos. São Carlos. A gente se encontra nas passeadas e tal, você entendeu? Por quê? Porque a gente criou uma relação, entendeu? Porque a gente discutia, chegou a fazer essa discussão sobre o que é ser vereador, como, não sei o quê, papapá, trocar projetos, você entendeu? Tá. De repente, ninguém quis fazer com que. Por quê? E aí é que nós temos que tratar das questões de uma coisa chamada eu. Bom, uma última pergunta que eu quero fazer, que abrange a minha tese, mas depois eu quero falar também um assunto que não abrange, mas é muito importante até para dar divulgação, sobre a comissão de Perus, que a senhora participou ativamente. Mas antes, a última pergunta sobre esse tema é: a senhora acredita nesse caminho do socialismo democrático, institucional, que o PT, pelo menos, escreve nas suas... Não estou dizendo que o que o PT faz de errado, mas do ponto de vista teórico. É possível chegar a um socialismo aos poucos, digamos assim, sem processos revolucionários amplos, como a história mostrou? Socialismo democrático, a senhora acredita nisso? O caminho é... Um dia a gente há de superar o capitalismo. Será pelo meio violento ou será pelo meio petista? Ou não vamos superar nunca? Olha, eu vejo o seguinte, que primeiro, que não é institucional a mudança de uma realidade para outra. Entendeu? Não é assim, muda. Você tem que construir, mas você tem que construir principalmente, não no institucional, construir aqui, ó. Cultura. Construir principalmente uma coisa que nós abandonamos, a nossa consciência de classe. Não existe mais a consciência de classe. Nós não temos essa consciência que mobilize as pessoas pela compreensão. Mas o fermento do PT foi a consciência, Partido dos Trabalhadores. Foi, mas assim, mas desprovida do que eu chamo de consciência de classe, meu. O meu valor, o meu significado, e eu sou um ser explorado. E eu é que produzo a riqueza desse santo país. Mas não foi esse princípio que fez construir mas isso foi construir o PT, mas isso é outra coisa que você tem que manter vivo. Sim. Isso está vivo? Não está. Não tá. Então, neste momento, nas condições que nós estamos, não acredito. Entendi. Tá muito... Não, como é que eu vou? Vixe Maria. Por exemplo, uma realidade ferrada como está essa daqui. Desemprego, né? Não. Ferrada em todos os aspectos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma ex-professora minha da geografia. E ela diz assim: cadê a intelectualidade da faculdade reagindo a essa realidade que está aí? Eu falei, eu acrescentaria... Quem fala de política e fala do jeito que fala, é só os jornalistas, mas ninguém. A gente não ouve. Nós não estamos juntando os democratas, entre aspas, nós não estamos juntando os defensores de direitos humanos, nós não estamos juntando ninguém. Tá, os defensores estão lá na Comissão Arnes, mas estão na Comissão Arnes, mas ninguém, o homem está fazendo o que bem entende, e cadê as pessoas que têm o mínimo de referência, ou é referência minimamente intelectual, cacete, que esteja como referência para nós? Tem? Não. Então, se não existe isto,
mesmo que não sejam os grandes, mas nem nos médios, E aí? O que vai acontecer? Você vai acreditar que vai construir o socialismo dessa forma? Tá certo. Bom, então eu queria que você contasse um pouquinho desse processo das valas de Perus, como é que foi... Que foi um embate, né? Foi no meio da ditadura. Ainda era ditadura? Era ditadura. Conta um pouquinho como é que foi isso. Foi ótimo. Barra pesada. Não, eu acho que é o seguinte, o papel que teve... Primeiro, o papel da Erundina de falar o seguinte, vamos abrir esse negócio aqui e vamos tornar público, tá certo? Foi fundamental. Fundamental. E aí foi o que possibilitou você abrir uma série de coisas, tá certo? E a gente começar a contar a história verdadeira que aconteceu durante a ditadura militar. Tá? E que momento? Já estavam nos documentos ou foi relatos que se levou até... Até Perus, o que aconteceu em Perus foi uma reportagem que aquele repórter da Globo, Caco Barcelos. O Caco estava fazendo uma reportagem sobre não sei o que aí deparou com a história de Perus, e aí ele foi levantar para o pessoal, e o pessoal, ele procurou os familiares, aí daí os familiares se juntaram e tal, não sei o que, e levaram até Erundina. E aí abriram o CPI? Não, aí antes de tudo, mandou-se abrir a vala. Abriu o buraco. E teve uma grande importância um administrador do cemitério. Então abriu a vala. 89, por aí, né? 89. Abriu a vala. Aí com a abertura da vala, que nós também levamos um susto, que eu não sabia disso. Falei, nossa senhora, que isso? Aí abriu a vala, aí veio a CPI. Entendeu? Então daí veio. A senhora presidiu a CPI? Não, foi um vereador daquela época, já era o PDT. E vocês sofreram ameaças? Não, pelo menos nós não. Da morte, essas... Não, para nós não tinha problema nenhum. Nunca tive. Mas os familiares começaram a procurar vocês? Não, desde o primeiro momento que abriu a vala de Perus e nós resolvemos, estava todo mundo junto, meu. Ninguém foi procurar, todo mundo junto. Nós nunca tivemos essa história de cada um. Não, tá todo mundo junto. Todo mundo junto. Não teve. A CPI durou quanto tempo? E aí, 6 meses. 6 meses. E aí nós. Produziam um relatório contundente. Produzimos um relatório, tá certo? Um relatório. Tem uma inscrição lá, né? Uma espécie de. Não é pichação. Uns dizeres, é que lá no cemitério, né, foi feito um monumento, mas isso não foi pela CPI, isso aí foi depois, tal, Erundina que resolveu fazer e tal, não sei o que, tá certo? Mas o que a CPI deu possibilidade de abrir, entendeu, a exploração de documentos, de IML, PPP, um bando de documentos tal, sobre a questão de Perus. Então nós começamos a relatar a história de Perus, tá certo? Então começamos a descobrir. Agora, aí eu acho que fecha mais ou menos a história de Perus agora com o Haddad. Fecha. Porque o Haddad, quando ele faz a comissão, a gente consegue, inclusive, entender melhor a situação da existência de Perus, como também a existência da Vila Formosa, que tem na Vila Formosa também, tá certo? É mais falado Perus porque Perus se abriu a vala.